Entrevista do dia. Uma doença que devasta várias famílias, principalmente o usuário. O crack chegou com uma bomba no interior e tem levado jovens à morte, outros tantos para a cadeia. A grande dependência é a dificuldade de tratamento que pioram ainda mais essa situação. Bom destacar também que esse não é um problema da cidade. Na zona rural, o crack também chegou. E para saber mais sobre esse assunto, eu conversei com o psiquiatra, especialista em dependência química, Tiago Tarram. Bom dia Andressa, bom dia ouvinte da Rádio 90.5. Realmente, o crack é um problema sério que está devastando a sociedade nossa em todo lugar, independente de classe social, de cultura, de raça, credo. É um problema de saúde pública hoje em dia. E a gente vê assim de imediato, doutor, quais são esses efeitos e que a pessoa que fuma o crack tem imediatamente? Então, Andressa, ao ser fumado, o crack é rapidamente absorvido pelo pulmão. Em menos de 10 segundos, chega no cérebro. Após ser fumado, ele sente um grande prazer, intensa euforia, sensação de poder, de excitação, insônia e perda do apetite. O uso passa a ser compulsivo, pois o efeito dura muito rápido, né, de 5 a 10 minutos. E a fissura, que é a vontade de usar novamente, torna-se incontrolável. E após isso, esse efeito bom, surge uma profunda depressão, né? E o desejo de estar repetindo o uso para ter aquela sensação de prazer que tinha durante o uso, né? Então a dependência do crack, a gente pode dizer que é uma dependência até maior que comparada aí com outras drogas? Com certeza. Até pelo rápido início de efeito, né? Em 10 segundos já tem efeito, já chega no cérebro e traz um prazer muito grande. A dependência é muito rápida, né? Muito mais rápido que outras drogas, por exemplo. E qual a diferença assim, entre o crack e a cocaína? Porque muita gente fala que é uma mistura, que é um dos produtos, a cocaína. Sim. Isso existe mesmo? Existe. O crack ele é preparado com mistura de cocaína com bicarbonato de sódio. E muitas vezes, para conseguir a pedra, usa-se também diversas substâncias tóxicas, como gasolina, querosene e até água de bateria. Então você vê que é uma mistura completamente suja, tóxica, e que traz um prejuízo muito grande para a saúde do usuário, né? Então é uma mistura, como você falou, suja e a dependência é tremenda, né? Mas essa questão da dependência psicológica, a física e a psicológica, é difícil o tratamento por conta dessa dependência? Sim, bastante. Para você ter ideia, para os ouvintes terem ideia, o que a droga pode causar, o crack, fisicamente? Pode causar danos no pulmão, dores no peito, bronquite, asma, aumento da temperatura do corpo, risco de causar um derrame, que é o AVC, destruição de células do cérebro, degeneração muscular. Por isso que é muito comum ver o usuário de crack, aquele sujeito bem magro, né, bem até mesmo raquítico. E muitas das vezes esses materiais usados para produzir o crack muitas vezes são coletados em lixo, né? E até para você fumar o cachimbo, o cano de PVC, a lata, tem um risco de contaminação muito grande, podendo causar infecção e até encefalite, até mesmo meningite, né? Então, com essas... Isso pensando de forma os efeitos físicos. Uhum. Pensando nos efeitos psicológicos, fácil dependência, né, Andressa? A dependência é muito grande e gera um grande desconforto durante a abstinência, que é a falta do uso do crack, o que gera depressão, ansiedade e muita agressividade, principalmente com terceiros, principalmente com a família que é quem convive, né? Há muita diminuição do interesse sexual, porque o interesse passa a ser só pelo uso da droga, né? E a necessidade do uso faz com que ele acabe cometendo pequenos delitos, de pegar coisas, primeiro, inicialmente, coisas dele para trocar pela droga, depois coisas dos outros, dos parentes, até fazer pequenos furtos na rua, né? E chega até estágio muito avançado do usuário se prostituir,
para conseguir comprar a sua pedra, né? Tamanha dependência, né? Tamanha dependência. Essa dependência física e química. E assim é fácil, né, doutor Tiago, traçar o perfil do usuário de crack, né? A questão do baixo peso, dessa dependência psicológica, desses atos infracionais. Mas quando a gente pensa em perfil, antes de surgir o crack, existia um perfil de uso de drogas, de usuário dependente químico. Era mais homem, de classe social menos favorecida. Depois que surgiu o crack, Andressa, isso acabou. O crack hoje afeta desde o mais pobre, ao morador de rua, até o mais rico. Não tem questão de classe social, vai do morador de rua, pessoas com família estruturada. O crack hoje ele avança na sociedade de tal forma que pode acometer qualquer pessoa. Basta ele usar 2, 3 vezes que já está dependente, né? E essa agressividade, principalmente com gente da família, é um sinal do pai perceber, da mãe perceber, de um irmão perceber que essa pessoa está usando crack? Sim, esse é um sinal dentre vários outros. Por exemplo, abandono de interesse social, né, não ligado ao consumo e à compra de drogas, claro, né? Mudança de companhia, amigos, visível mudança física, né, que é a perda de peso, pele ressecada, sinal de envelhecimento mesmo muito rápido, um comportamento por vezes deprimido, cansaço, descuido na aparência, irritação e agressividade que a gente já comentou, com palavras e atitudes, e às vezes até com atos mesmo, de ser agressivo fisicamente. Dificuldade, abandono de escola, trabalho, mudança de hábito alimentar, atitudes suspeitas, como telefonar para pessoas desconhecidas dos familiares, precisar urgentemente de dinheiro sem motivo, mentiras frequentes. Enfim, o dependente químico, ele tem uma grande gama de sinais que a família pode estar identificando, né? Às vezes principalmente a mudança de comportamento, né, Andressa? A família às vezes está tão envolvida que não consegue enxergar, né? Isso aí é muito complicado. E o usuário acaba associando o crack a outras drogas também, quando ele não consegue o crack? Sim, é muito comum o usuário de crack precisar de outras drogas no período que acaba o crack. Que acaba o efeito do crack. É muito comum usar cocaína, o álcool e até a maconha para diminuir a depressão que ocorre na abstinência do uso do crack, né? Então, o sofrimento psíquico, o sofrimento que o crack gera no dependente, induz ele a múltiplas dependências, a ser dependente também de maconha, de álcool. É muito comum misturar o crack com maconha, que chama popularmente de fristo. Então é muito comum o dependente de crack ser dependente de outras drogas também. E essa falta, às vezes, de apoio, a família às vezes tenta de tudo, a pessoa é reincidente, é pego com droga, às vezes quando é menor é internado, e às vezes essa falta de apoio da família agrava um pouco a situação? Com certeza. A gente sabe por A mais B que a família é a base de tudo, né? Uma família desestruturada facilita o início e a manutenção do dependente químico no uso de drogas, né? Além disso, filhos cujos pais são dependentes aumentam muito a chance dele também se tornar dependente. A atitude de negação da família com relação à doença também é muito nociva. De achar que não, hoje ele está usando, mas amanhã não usa mais. Isso prejudica bastante também. E a família também não deve sustentar mentiras para si mesmo. Por exemplo, amenizar a situação, dizer que não, hoje o crack não está usando hoje, mas amanhã para, não vai ter problema, quando ele quiser ele para. Não, a família tem que encarar que o problema é sério, grave, e quanto antes procurar ajuda, melhor, né? Mas a gente pode dizer que é possível uma recuperação, as pessoas conseguem abandonar o vício do crack? Sim, é possível, só que depende de uma série de fatores, né? Apoio familiar, apoio da comunidade e principalmente a persistência da pessoa, Andressa. Quanto mais precoce busca ajuda, mais provável é o sucesso do tratamento. O tratamento multidisciplinar, que envolve vários profissionais, é a melhor forma de intervenção e permite uma resposta muito rápida e às vezes muito boa no sucesso do tratamento.
A ajuda profissional é indispensável, é fundamental. Porém, muitas famílias, e até mesmo profissionais, esquecem que amor, compreensão, paciência, sim, não é clichê. Funciona bem e falta muito isso nas famílias hoje em dia, né? Manter-se bem informado, ter boa vontade de ajudar, de contribuir, torna um sucesso no tratamento muito grande. Se nada disso der solução, a internação torna-se a maneira mais efetiva, principalmente para reduzir danos, para diminuir o acesso do dependente à droga. Agora, se ele não quiser tratar, é como se ele estivesse enxugando gelo, não tem resultado, depende muito do paciente. Ele pode ficar 1 ano internado, se ele não quiser parar, no dia seguinte que ele sair, ele volta a usar de novo. Então depende muito da vontade do paciente, né? Mas é importante dizer, então, que se o paciente não tiver uma boa vontade, se ele realmente não quiser, o crack, ele pode levar à morte? Pode, com certeza, pode, principalmente por causa de overdose, né? Pelo uso de outras drogas juntas, como cocaína, como álcool, uso de medicações. Tem paciente que inicia o tratamento, usa remédio, mesmo assim usa drogas junto com o remédio. Isso gera uma sobrecarga cardíaca que pode levar à morte. E o mais comum de morte dependente de crack não é por overdose, é pelos atos ilícitos que ele comete, de roubo, de furto, como consequência da sua dependência, né? Como consequência. Eu adorei o bate-papo, eu conversei com o Dr. Thiago Tarran. Dr. Thiago, então, é uma coisa que mexe muito. Há pouco tempo eu fiz um caso, eu acho que esse é um caso de tantos casos. Um rapaz de Alegre, a mãe acorrentou ele para que ele não consumisse mais a pedra de crack, e ela dizia que numa noite, às vezes ele consumia 30 pedras. Então, eu acho que o caso dessa família de Alegre é o caso de milhares de famílias espalhadas aí por todo o Brasil, e é importante as pessoas terem informação, como você disse, para que realmente saiam dessa doença, porque o crack é uma doença. É uma doença grave, que traz um impacto social muito grande, praticamente devasta o dependente e a família. Fala-se muito do dependente, mas esquece-se dos codependentes, que são os familiares, que sofrem tanto quanto os dependentes. Então todo mundo precisa de auxílio, todo mundo precisa de ajuda, é um problema social grave, e que a gente vê muita pouca vontade política de estar resolvendo isso no momento, infelizmente. Então, ok, queria te agradecer mais uma vez, um excelente dia para você. Conversei com o Dr. Thiago Tarran, ele que é psiquiatra e especializado em dependência química, ele atende em Cachoeiro, em Marataízes, e nessa região aí do Grande Sul, não é isso, Dr. Thiago? Isso, Sul Capixaba. Muito obrigado, um bom dia para vocês, os ouvintes da rádio, bom dia, Andressa, tudo de bom para vocês, tá? Então, como a gente acabou de ouvir, o crack realmente é devastador, realmente a família sofre junto, você está passando por essa situação, e há uma grande dificuldade, que é a dificuldade de tratamento. A gente sabe que ainda tem essa dificuldade de tratamento. Eu, por exemplo, consegui uma entrevista com um psiquiatra de Cachoeiro, tamanha a dificuldade de encontrar profissionais aqui na nossa região. Essa é uma dificuldade, a dificuldade de internação também é outra dificuldade. E como o doutor falou, às vezes o crack, ele mata lentamente o corpo da pessoa, mas o usuário ele acaba morrendo de assassinato, ele acaba morrendo por conta de outros crimes, ele acaba sendo preso, porque a fissura é tão grande que ele quer mais, ele não tem dinheiro, mas ele quer mais. Então é complicado, é uma droga realmente que a gente precisa combater, tanto a polícia combatendo o tráfico de drogas, como a comunidade, para abraçar realmente esses jovens, essas crianças, para que evitem fumar a primeira pedra, que realmente a dependência é muito séria.